Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez é sobre as atividades da semana 3 do PET número 2, segundo ano. O tema das atividades é o gênero literário romance. Então, texto literário romance. O romance é um gênero pertencente à esfera literária. Portanto, tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. É um texto narrativo, então ele terá os elementos da narrativa. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o romance é uma narrativa em prosa, não é em verso, mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários, dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras, seu destino. Portanto, o romance deve ser composto por enredo, temporalidade e personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador. Então, por ser um texto narrativo, há os elementos da narrativa. O romance é um longo texto, então veja que é um texto maior que os contos, as fábulas, as crônicas, as novelas. Dentre as principais obras pertencentes ao romance, temos Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O 15, de Raquel de Queiroz e O Cortiço, de Heloísio Azevedo, entre muitos outros. Existe um romance brasileiro muito importante também, e é sobre ele que vamos estudar agora. Então, as atividades da semana 3 são sobre um trecho de O Grande Sertão Veredas, escrito pelo autor mineiro João Guimarães Rosa. Então, aqui vem a capa do livro para nossa observação, e aqui vem falando um pouquinho sobre o livro, O Grande Sertão Veredas. Para saber mais, então há aqui indicações para você fazer a leitura. Depois vem a atividade número 1, que foi uma questão do Enem de 2011, que é um trecho do Grande Sertão Veredas. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro o giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê? O Zezim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezim, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo. Eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros, ou seja, aqueles que trabalham para os fazendeiros são os agregados. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador, letra A, relata a seu interlocutor a história de Zezim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à força do trabalho. Não, aqui a força do trabalho não vai ajudar a superar essa situação, não. A situação de desigualdade social, ela não é só pela força de trabalho que se vai conseguir superá-la. Então, não é a letra A. Letra B.
Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, foi o que eu disse, né? O meeiro é aquele que vai trabalhar para o proprietário de uma terra, ou seja, a terra é de alguém e essa pessoa vai lá trabalhar para ele em troca de uma parte da plantação, por exemplo, uma parte da criação. Então, na letra B, fala que descreve o processo de transformação. Um meeiro, ele passa a ser um proprietário de terra? Não, né? O meeiro ele continua sendo meeiro. Ele não consegue adquirir a terra para a sua própria subsistência, né? O proprietário explora esse meeiro, né, para o trabalho, para conseguir a plantação, a sua criação, e depois esse meeiro recebe a sua parte, mas ele não consegue se tornar um proprietário de terra. Então não é a letra B. Letra C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra. Não, eles se envolvem, né? Tanto é que fala que ele é um meeiro, ele divide a terra. Então não é a letra C. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela dupla condição de um homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Então, esta é a alternativa correta. Letra D. Ele é livre, mas, ao mesmo tempo, dependente daquele proprietário de terra para a sua subsistência. Letra E. Mantém o distanciamento narrativo condizente com a sua posição social e de proprietário de terras. Não, ele não é proprietário de terras, ele é um meeiro. Então, a alternativa correta é a letra D. E aqui eu trouxe um comentário que diz o seguinte. Nesse trecho de Grande Sertão Veredas, ele expõe-se à realidade da desigualdade do Nordeste decorrente da concentração de terras e a real situação de dependência do sertanejo em relação a seu patrão. A opção D, né, confirma o dito acima, uma vez que, apesar de ser homem livre, o meeiro Zezinho depende da proteção de seu patrão. Então, vamos agora para a questão número 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Então, aqui o texto 1. E na sequência aqui o texto 2, que é um artigo 5º da Constituição Federal. Depois da leitura vem a pergunta. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Então, sim, eles possuem a mesma temática. Os dois textos abordam, corrija para mim, a temática religião. Então, tanto o primeiro texto, em que o personagem aqui ele vai falar que ele aproveita de todas as religiões, ele frequenta todas e em cada qual ele pega o que lhe ajuda. E aqui no artigo 5º da Constituição fala da questão da inviolabilidade e da liberdade de consciência e de crença. Então eles abordam o mesmo tema. A questão seguinte, o narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Então, eu já até deixei marcado aqui que o personagem, o narrador, ele fala que aproveita de todas as religiões. Bebo água de todo o rio. Ele utiliza essa figura de linguagem. Então, ele não tem uma só religião. Então, eu coloquei como resposta aqui que não, ele não demonstra ter uma só religião. O narrador diz que aproveita de todas. Para ele, uma só religião é pouco. Próxima questão pede para explicar o que você compreendeu do texto 2, que é o trecho da Constituição Federal. Então, aqui nós temos uma resposta que é uma resposta pessoal. Você deverá basear-se neste artigo 5º da Constituição, né, que fala da inviolabilidade, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e a sua liturgia, e as suas liturgias. Então, é uma resposta que é a resposta pessoal. Então, estas foram as atividades da semana 3. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!